Alô, confraria! Mais um programa extraordinário com os meus amigos, agora já meu amigo, primeiro nosso convidado especial, José Mauro Rakoski, da Watch Time, e o nosso companheiro de sempre aqui da confraria, César Rovel, da Relógios e Relógios. Tudo bem, César? Tudo bem, e você, Cacô? Prazer novamente estar aqui. Feliz e ansioso por mais essa conversa. Com certeza. Mauro, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu que agradeço. Uma honra nossa. Uma honra estar aqui novamente. Se você ama relógios como nós, fica ligado porque esse programa promete muito. Aliás, eu gostaria de poder viver só fazendo isso, viu, César? Largar tudo lá, agência, publicidade, essa correria. Não seria mal, né? Atender cliente não seria nada mal. Quem sabe, né? Quem sabe com a sua ajuda, pessoas assim, né? Tá com pessoas que entendem. A gente fala aqui de coisas bonitas, de alto luxo, de bom gosto, de elegância, de viagens maravilhosas para a Suíça, para Richmond, enfim, não tem coisa melhor, né? Bom se a gente pudesse só viver disso, né? Com certeza. Com certeza. Mauro, nós já tivemos aqui um episódio com o Mauro, mas, naturalmente, talvez você não tenha assistido, aliás, procura aí no nosso canal para assistir. Mas eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui da Watch Time, que é hoje a maior e melhor assistência técnica de relógio do Brasil, desde alta relojaria até aquele reloginho que você precisa trocar uma pilhazinha rápida, coisa simples, eles fazem. Me conta da Watch Time, que eu já sei que é a maior e trabalha simplesmente com as maiores marcas do planeta. Caco, obrigado pelo convite novamente. A Watch Time hoje, um dos nossos slogans é o seu relojoeiro de confiança. Então, se você que tem o seu relógio guardado na gaveta e não sabe aonde levar, quer uma herança do papai, do vovô, da vovó, do tio, da tia, procure uma das nossas unidades, São Paulo, Rio e Curitiba, e a gente vai cuidar com todo carinho dessa peça maravilhosa que você tem guardado. Já vamos passar telefone de contato aí. O cara precisa, tá em qualquer parte do Brasil. Qual é o telefone ou o site que ele tem que acessar? Vamos lá, o nosso site www.watchtime.com.br, nosso Instagram watchtime.assistência técnica, ou o nosso WhatsApp, que é o número único, 11 30 31 8551. Aí nem precisa repetir, porque você pode voltar aí e assistir quantas vezes você quiser, né? Esse trechinho para pegar os números. Vamos em frente. Eu quero que você me conte na nossa outra conversa, e algumas conversas aqui de bastidores, você nos trouxe algumas histórias bem interessantes, episódios que você viveu aí nessa tua experiência. A Watch Time já tem 20 anos, vocês já estão no mercado, você há muito mais tempo já está nesse mercado, aí desde os 9 anos já começou a abrir relógio, mexer e puxa daqui e puxa de lá. Me conta alguma história bem recente que você possa contar, naturalmente. Nós não vamos expor aqui nenhum cliente, nada que seja confidencial, mas algo que você possa contar que você viveu recentemente aí nessa vida de relojoeiro e dono da maior assistência técnica do país. Vamos lá. A vida, quem gosta um pouquinho de física quântica diz que as coisas vão se atraindo e coisa boa procura coisa boa e assim vai. Mas uma história bem legal que aconteceu esses dias era de um relógio, um Rolex Paul Newman, que estava aqui em Curitiba, enfim, por conta de uma família. Esse relógio era do vovô. Ele, segundo o que nos chegou, era que a família tinha uma concessionária de automóveis em Minas, não sei o quê, e aí o vovô também tinha sido reitor de uma universidade, não sei o quê, e, enfim, o vovô acabou falecendo, a família não conhecia o relógio, e no final da história a família designou uma pessoa para tentar fazer a venda dessa peça, né, para ver se tinha algum valor, se não tinha, enfim. E no final da história chegou em uma pessoa não conhecia, acabou indicando outra, que essa outra pessoa mexe muito mais com ouro do que com relógio. E aí, enfim, ele também não tinha conhecimento da peça. Aí pegaram, então vamos lá, o herdeiro com essa pessoa que comercializa, vamos levar até um relojoeiro para abrir, para ver se é original. Levou em um relojoeiro, não conseguiram abrir. Levou em outro relojoeiro, não conseguiram abrir. Foi num terceiro relojoeiro, não conseguiram abrir o relógio. E no final da história, essa pessoa que
que fez a ponte com o comerciante, não nos conhecia. Então, porque ele também é um menino novo, tem 25, 26 anos e trabalhava com o pai, e no final da história, conversando, tem esse relógio, um Paul Newman, não sei o quê. Enfim, mas por que você não procurou o Mauro? Eu falei, mas quem que é o Mauro? Eu falei, não, o Mauro da Watch Time. Mas que Watch Time? Para quem não é do ramo, né? Pra quem não conhece relógio, quando conhece um negócio que nem a Watch Time, pensa, meu Deus, isso aqui existe aqui em Curitiba, né? E no final da história, o menino me mandou uma mensagem, eu tava com o telefone na mão, na hora eu respondi, eu falei, não, cara, se é para abrir, tu abre. Mas você consegue ver se é original? Eu falei, cara, como? Eu tenho conhecimento, conheço, mas para você atestar e ter uma certeza 100% dessa peça, o correto é ir para Rolex. Então eu vou abrir, vou ver, enfim. E no final da história, o menino falou, Mauro, então isso era uma terça. Na quinta-feira eu vou aí. Na sexta-feira eu tinha uma reunião com o pessoal da Tag Heuer em São Paulo. E eu falei, quinta eu não tô porque eu tô viajando. Não, mas enfim, eu acabei mudando o voo, o cara não veio. E aí eu fui a São Paulo, fiz a reunião na semana seguinte e ele apareceu no outro dia com o cara. E aí eu consegui abrir o relógio, eu acho que mais por ferramenta mesmo. E era uma peça original, uma peça fantástica, magnífica. Então depois eu compartilho as imagens com vocês para vocês colocarem aí. Claro. Então foi o primeiro Paul Newman 100% original. Isso é uma raridade, né? Que eu peguei na mão. Para quem não está nos assistindo, eu vou até aproveitar aqui a expertise do César. Fala um pouquinho do que é o Rolex famoso Daytona Paul Newman. Que características ele tem que outros não têm? Porque Rolex Daytona tem vários, né? Você encontra os mais antigos, década de 60, 70, etc. E até os modelos lançados recentemente. Mas tem algumas características do Daytona que chamam a atenção, né, César? O Rolex, o Daytona Paul Newman, ficou famoso por ter sido usado pelo próprio, né? Ficou famoso por causa disso. E ele tem umas certas características no mostrador, que são as fontes, no estilo Art Deco, um grafismo todo específico. Ele tem uma cara mais antiga, né? Mais antiga. E na época ele não fez muito sucesso, porque as pessoas não gostaram daquele estilo de mostrador, e também ele era corda manual. E na época já existiam os relógios, os cronógrafos automáticos, e as pessoas na época não tinham essa coisa, né, elas queriam tecnologia, elas queriam um relógio mais preciso, tal, mais moderno, e meio que não gostaram do tal do Paul Newman, da referência. Que na época nem se chamava Paul Newman, claro, né? Então, assim, as pessoas começaram as pessoas até, às vezes compravam, trocavam o mostrador por um outro mostrador mais moderno, do estilo de outros relógios, e isso acabou criando a raridade do relógio, né? Você veja que interessante, né? Uma coisa que a princípio foi negativa, né? O relógio não fez sucesso, não foi campeão de vendas, as pessoas não gostavam, tinha cara antiga, aquela coisa toda. Foi isso que tornou ele uma peça tão valiosa a ponto de, eu acho que em 2017 foi vendido o relógio mais caro do mundo, um Paul Newman, o próprio. Né? Não um Paul Newman, o Paul Newman, por 17 milhões, se eu não me engano, de dólares ou coisa parecida. Então, algo que na década lá de 60 então foi algo ruim, né? Um fracasso, vamos dizer, de vendas. Esse fracasso tornou a peça rara porque eles não produziram muitos, porque não estava vendendo. Exatamente. Porque muitos que foram vendidos foram trocados o mostrador, não ficaram com o mostrador original, então isso aumentou ainda mais a raridade, né? Descaracterizou. Né? Descaracterizar. Tanto hoje que um mostrador original de Paul Newman aí, que tem alguns anunciados nas plataformas relojoeiras digitais do mundo todo, são peças entre 50 a 200 mil reais. Então, só o mostrador. Só o mostrador. Não estamos falando de engrenagem, calibre, não estamos falando nada disso. Estamos falando do mostrador. Um Paul Newman hoje, se você fosse fazer a barbaridade de desmontá-lo e vender as peças separadas, ele valeria mais do que 4, 5 milhões de reais. Então, é uma peça realmente histórica. E você você tem mais de 20 anos de experiência, mas 20 anos só de watch time. Um Paul Newman passou na tua mão. Único Paul Newman passou na minha mão. E, pelo que você tinha nos dito, a ideia seria até tentar conseguir um mostrador para ele da época, aquele Art Deco, é isso? Não. Ele é o mostrador original. O dele já era? O dele já é original, Nossa. tanto que está escrito Singer atrás, que é a estampa do fabricante de época.
E aí eu estava com o mostrador de um cliente, que é um colecionador de Rolex e, enfim, adora Porsche. E aí ele tinha solicitado, olha, Mauro, esse aqui não era o Paul Newman, era o Um outro relógio. Era um Daytona. um Daytona, mas era substituído. Ele falou, eu queria ver se Ele a gente queria trocar o conseguiria mostrador dele. Uhum. fazer uma restauração e colocar com a fonte original enfim, aí eu levei esse mostrador para a Suíça e a fábrica que faz as restaurações, ela se negou, falou, não é uma peça original, a gente não pode mexer. Interessante. Porque eu imagino que esses mostradores originais que estão à venda hoje em dia, que aparecem de vez em quando, são das pessoas que trocaram na época, que compraram. Possivelmente. Trocaram para um relógio, para um mostrador mais moderno na época e mantiveram aquele antigo. Imagina o vovô trocou, deixou aquele mostrador impecável do Rolex Daytona Paul Newman guardadinho. Porque achava feio. Porque eu não tenho essa sorte, César. Também não. Meu avô me deixou um bom Omega de ouro, um Omega que eu gosto muito, mas não era o Paul Newman, não era um Rolex Daytona Paul Newman de 1 milhão ou 4 milhões. Ô, Caco, lembrei de uma outra história bem legal. Conte, para isso que nós estamos aqui. Então, tem um amigo relojoeiro em São Paulo, e aí, enfim, tinha uma loja em Moema, comprava e vendia, enfim. Ele tinha a lojinha era de rua, e aí tinha uma senhorinha aqui que frequentava a loja e ia ter um leilão beneficente na igreja de Moema, igreja católica e tal, enfim. Foi lá, comprou, arrematou um lote lá, pagou 1.000 e poucos reais, num lote de relógio, roupa, enfim, era um bazarzinho. E ela chegou e falou, olha, tem esse relógio para vender. Era um Omega Speedmaster de 69, um 321. Meu Deus. Enfim, isso é uns 10 anos atrás, mais ou menos. Ele pagou, vamos falar em dinheiro de hoje, pagou 10 mil reais. Sério? E ela ficou toda feliz, porque pegou muito mais do que ela tinha pago pelo lote. E no final da história ele vendeu à época o relógio por 80, 90 mil reais. Então, tem cada história assim do meio que é muito legal. Então, eu lembrei dessa por se tratar ainda de um bazarzinho de igreja, uma pessoa que não conhecia, comprou, foi lá, vendeu por muito mais do que ela tinha investido. Ela ganhou, a igreja ganhou também, porque aquilo estava lá, ninguém sabia que valia alguma coisa. Foi doação. A igreja ganhou, ela ganhou bastante e o cara ganhou ainda mais. Exatamente. Coisas que o mundo da relojoaria permite, né? Essa antiguidade, esse cuidado com as coisas, a valorização do antigo, do clássico, né? Daquilo que nos dias de hoje nem sempre é muito valorizado, né, César? É verdade. E perguntar para o Mauro, ele já trabalha com uma série de marcas, Richemont, LVMH, SWAT Group. Qual a marca que você ainda não tem, que você gostaria de ter? Qual é o teu sonho de consumo? Patek Philippe. Hoje, se eu pudesse, acho que assim, fosse dizer, vamos escolher uma marca para coroar a cereja do bolo, e fosse essa, e não teria outras no futuro, seria a Patek Philippe. Se fosse falar assim, pelo mercado, pelo status, talvez uma Richard Mille, mas não é uma marca que me desperta desejo de coração, não. Eu acho que a Patek tem toda essa parte histórica, e é muito legal da marca. E aí, uma das vezes que eu estive na Suíça e visitei o Museu da Patek, deve ser uns 8, 10 anos atrás, tinha uma exposição dos gôndolos e, enfim, aí eu li toda a exposição, a história. Então, o quanto o Brasil, e especificamente o Rio de Janeiro, foi importante para a sobrevivência da Patek Philippe em toda a sua história. Dá para dizer... Nós já falamos, acho que isso aqui, com o Carlos Tiburcio. Dá para dizer que em qualquer lista do mundo, de top 3, a Patek tá dentro? Eu imagino que sim. Eu acho que sim, né? Eu imagino que sim. Eu amo essa marca, eu acho uma coisa extraordinária. Até o estilo dos relógios deles não combina com o meu estilo, mas eu adoraria ter um Patek Philippe, mesmo não sendo o meu estilo, porque a história é maravilhosa, o maquinário deles é... Fantástico. Fantástico, a palavra é essa mesmo. A base tradicional da relojoaria, da mecânica, é muito legal. A qualidade é magnífica. Eu tive o prazer uma vez de fazer um treinamento com uma senhorinha alemã e ela já tinha feito N treinamentos na Patek. E aí ela comentando da qualidade, do acabamento,
das peças, fazer o polimento manual para você fazer a troca da peça nova, os parafusos todos perfeitos, não poderiam ter uma marquinha, enfim, a qualidade de acabamento do trabalho da marca é muito grande. Então, desde a sua confecção até no after sale, nas manutenções. Todos esses anos, evidentemente você teve vários, mas um que você lembra agora, um modelo de relógio, seja um calendário perpétuo, seja um turbilhão que te chamou atenção, alguma coisa que tinha uma função diferente de tudo que você tinha visto antes. Que modelo que passou pela tua mão que você falou assim, meu Deus, que maravilha ter algo, ter essa peça. Eu imagino que esse Daytona foi um deles, né? Porque é uma oportunidade, né? Um negócio único. Com certeza. Uma peça que me chamou a atenção foi, isso no começo da Watch Time, quando eu peguei o meu primeiro turbilhão na mão. Então eu não conhecia. A Amsterdã Sauer, com o Silvio, a Miriam era a gerente do after sale da Amsterdã na época, e o relógio era do Silvio, o Silvio tinha deixado cair, não sei o que, travou. Mauro, precisa pôr esse relógio para funcionar. Eu falei, cara, mas eu nunca mexi, não, né? Muito cru ainda. Hoje, muito mais claro isso para mim, mas eu fiquei com medo. Eu falei, não, Mauro, mexe. Vamos tentar ver se você consegue colocar o relógio para funcionar. E no final da história eu mexi, não tinha nada quebrado, só tinha travado e o relógio funcionou. Eu consegui ganhar a credibilidade da Amsterdã Sauer. E aí é onde surgiu novas parcerias, porque daí veio o Breguet com eles, porque eles foram distribuidor Breguet por muitos anos. Ulysse Nardin, Revitome, enfim, teve... Então, mas esse turbilhão para mim me marcou. E foi um divisor de águas também, porque te trouxe novos negócios grandes, né? Exatamente. Você vê como... eu gosto muito dessa questão de empreendedorismo e tal. Essa ousadia de assumir uma coisa. Cara, né? é só quando você sai realmente daquela zona confortável que você cresce. Não tem crescimento sem risco, sem dor e sem ousadia. É impressionante. Outra peça, então, se para pontuar, teve um Hublot, um LaFerrari em Safira, de um cliente de São Paulo, e o relógio estava com um problema no fundo, e a gente não podia mexer, porque a marca não permite que a gente mexa. Ele falou, não, Mauro, eu assumo o risco, se vira. Tá bom, então vamos. Quando chega um relógio assim, você não faz assim no relojoeiro, pega no pé dele, empurra ele pra onde e fala, deixa aqui, agora é comigo. Não dá vontade de falar, não, eu tenho que mexer nisso. Não pela competência do outro cara, mas pela vontade, né, de abrir uma máquina dessa. Sim. A gente fica... Eu sou muito curioso, além de tudo, sou muito curioso, então eu fico junto nessas peças. Esse especificamente não fui eu que mexi, mas eu tenho, graças a Deus, profissionais maravilhosos. Uma equipe preparada, né? Exato, então... De confiança, realmente. Exatamente, enfim, vai, mexe, mas eu fico em cima, eu fico vendo o que eu aprendi lá atrás com o meu ex-cunhado, e ficar do ladinho olhando para ver se aprende alguma coisa, eu faço até hoje. Tem gente que fala... Tem gente que... Eu já vi alguns caras fora do Brasil, né? Gente do YouTube, né? Influencers e tal. Tem um cara lá especificamente, não vou citar o nome dele aqui, que ele odeia Hublot. Eu não sei por que ele odeia Hublot. Eu acho uma marca fabulosa. Não é uma marca lá que tem a mesma tradição de um Vacheron, de uma Patek em questão de tempo, né? De existência. Mas eu acho uma marca extraordinária. O que você acha, César? Eu acho que tem marcas assim que são... Essa era de redes sociais... que as pessoas gostam de odiar, né, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. O Hublot tá nesse grupo, né, junto com o Richard Mille, tem gente que ama, tem gente que odeia, algumas outras aí também acontece isso, né. Então, não sei, muitas vezes as pessoas não gostam do rumo que o marketing daquela marca tomou, dos clientes, do público-alvo dela, e às vezes a marca não tem culpa, né, de que, você tenha rappers que usam aquele relógio, ou jogadores de futebol, claro. Não é. Então... Não existe realmente uma razão muito racional para dizer que odeia aquela marca, né? Mas as pessoas gostam de odiar, né? Marcas que as pessoas amam odiar, né? Existe mesmo. Não só na relojoaria, mas também na relojoaria. Eu acho que ela é desvalorizada injustamente. É essa a impressão que eu tenho também. Porque ela teve a sua... ascensão, claro que a gente tem que, eu acho que, conseguir dimensionar isso. Eu acho que o Biver é o divisor de águas para a marca.
Então conseguiu tirar água de pedra e conseguiu reposicionar a marca. Porém, os Big Bangs, acho que são fantásticos, todos performam muito bem. A marca teve o azar da nova era, onde os Classic Fusion tiveram problemas de umidade. Então acho que isso acabou pegando mundialmente. A marca teve, acho que 4, 5 versões até conseguir resolver isso internamente. Problema de estanqueidade. Estanqueidade, e isso acabou desfavorecendo. Mas depois do calibre único ser lançado, o calibre é muito bom, performa muito bem. Eu acho que os novos Big Bangs, os Ferraris principalmente, são fantásticos. E aí pega a levada da alta relojoaria dela, dos LaFerraris, das peças, das edições especiais, aí é fantástico. Nós estamos falando de relógio de 200, 300 mil dólares para cima. E maravilhosos. E maravilhosos, exatamente. Eu quero aproveitar que nós estamos aqui com essas duas figuras que... Enfim, eu acho que se a gente fizesse qualquer pergunta hoje aqui sobre o mundo da relojoaria, nós teremos resposta com os dois aqui na mesa. Eu estou engatinhando e aprendendo. Você tocou num ponto bem importante, que é um maquinário diferenciado, que é o turbilhão. Né? Você falou daquele primeiro turbilhão que você pegou. E eu queria aproveitar vocês dois aqui para a gente esclarecer, talvez para alguém que está tendo um primeiro contato com o mundo da relojoaria, já ouviu falar de turbilhão, já viu vídeos na internet sobre um turbilhão. O que é o turbilhão? O que diferencia um turbilhão de um outro mecanismo qualquer? Pode começar, César, depois a gente vai com o Mauro. O turbilhão tem uma história bem interessante, né? Porque originalmente ele foi pensado para um relógio de bolso, né? Numa época que não existiam ainda relógio de pulso. E o relógio de bolso, como que o relógio de bolso era usado? No bolso realmente ficava sempre numa posição só, na posição vertical. E isso teve um relojoeiro que é muito famoso por causa disso, que foi quem inventou o turbilhão. Ele pensou numa maneira de... O que acontecia? O relógio ficava o tempo todo na vertical e acabava esse posicionamento sempre nessa posição, sempre na vertical, acabava alterando a precisão do relógio. Ele pensou numa maneira de compensar essa influência, que na verdade é a influência da gravidade sobre o órgão regulador do relógio, sobre escape, sobre conjunto espiral e tal. E pensou, se ele fica na vertical e a gravidade está afetando, vou fazer com que todo o conjunto gire para compensar essa influência da gravidade. Então, na verdade, o que ele fez foi uma forma de compensar realmente a influência da gravidade sobre o mecanismo do relógio. Uma época que o relógio sempre ficava na mesma posição. Hoje em dia, o relógio é usado no pulso. Quase ninguém usa relógio de bolso. Então não existe muita razão de ser o turbilhão. Mas o que ficou foi, por ser uma coisa muito difícil de se fazer, uma coisa que é muito difícil de regular. Esteticamente ele é bonito, né? É bonito pra você ver tudo girando, né? Então isso é a magia do turbilhão, né? Não que seja realmente uma coisa... Hoje indispensável. Indispensável. Né? É uma complicação, né? Além de ser uma complicação, é um charme, né? É um charme. Eu acho que é um charme. E aí, pegando o gancho do Biver, que eu acho, ele depois do AEC, ele é o novo papa da relojoaria. A TAG lançou um turbilhão a 15 mil francos suíços, e até então todos os turbilhões eram acima de 50 mil francos, e ele falou, não, eu vou colocar isso aqui a preços públicos, acessíveis a todos. Todo mundo chamou ele louco, como que você vai fazer um turbilhão? Eu lembro isso, eu acho que estava na Feira de Basel quando foi lançado, né? Sim. E todo mundo achou uma loucura, e está aí o turbilhão da TAG com preço muito mais em conta de todo o mercado e funcionando muito bem. Tecnicamente falando, qual é a maior dificuldade de você mexer num turbilhão? As peças muito pequenas, micropeças. O turbilhão é tudo micro reduzido. A escape é muito pequena, a âncora é muito pequena, até o balanço, o espiral nem tanto, mas o conjunto de todo, ou a gaiola, enfim, é tudo muito pequenininho, e isso acaba gerando uma dificuldade muito grande. É tudo muito micro. Em resumo é isso. Mas só pegando para finalizar o que o César pontuou muito bem, então o propósito do turbilhão ser criado na época, porque um relógio de bolso ele dava até 30, 40, 50 minutos, 1 hora de diferença de dias. Então então o relógio nessa época só era usado pelas pessoas com muita posse, né? Os reis, rainhas, enfim, o pessoal da alta corte. Então,
o Breguet desenvolveu o turbilhão e falou, não, vamos tentar tirar esse efeito da gravidade e eu vou conseguir entregar um relógio fazendo aí de 8 a 10 minutos por dia. Então foi uma diferença gigantesca para quem conseguia... Dava quase 1 hora, né? Exatamente, às vezes até mais. Então, você tinha referência do tempo? Sim, beleza, tinha, mas era não tinha precisão, né? Não tinha precisão. Com 8 minutos num dia já você... Vamos pensar isso em muito melhor, né? 1800? 1800, né? Por volta de 1800. Então, acho que foi muito interessante, um diferencial muito grande para a época. Hoje, um turbilhão, você vai fazer uma média de, vamos lá, por entre 0 e 10 segundos dia, a sua grande maioria. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas é isso. Altamente preciso, né? Exatamente. Um mecanismo fabuloso. Outra coisa que a gente fala aqui sempre, que você mencionou também, é um termo que talvez você que esteja assistindo o nosso canal pela primeira vez, ou não conhece o canal da Relógios e Relógios, não conhecia aqui o trabalho do Mauro, talvez você não saiba o que é isso. O que é alta relojaria? Como é que se define esse relógio ou essa marca é alta relojaria, essa aqui não é? Porque é um pouquinho... Você começa... É objetivo ou é subjetivo? Isso é subjetivo, tá? Então, eu, no meu entender, a alta relojaria são marcas que são centenárias, onde elas são principalmente manufatura, confeccionam seus próprios movimentos, em marcas aí super renomadas e que a produção não é por escala. Tá? Você não tem produção em massa, não por escala, perdão. Por exemplo, uma Patek Philippe, de 1700 e bolinha, produz hoje o quê? Entre 30 e 50 mil relógios ano, não mais do que isso. Pega uma GG LeCoultre, você pega um Blancpain, você pega um Breguet, você pega um Audemars Piguet, pega um FP Journet. Isso sim são alta relojaria, peças... FP Journet nem é centenária, mas é alta relojaria pela complexidade. Então, são peças, no meu entender, de alta relojaria. Luxo é um relógio que é produzido em massa, com uma grande qualidade e com um grande desejo. Rolex, Omega, Cartier, Panerai. Você não colocaria Rolex numa alta relojaria? Não. É uma soma, né? Pelo que eu tô... Tradição, complicação, né? A qualidade do mecanismo e tamanho de produção, né? Tamanho de produção. Não é comercial. E manufatura. Manufatura. Muita coisa manual. Então, você pega... Negócio artesanal, basicamente. Artesanal. Essa é a palavra. Então, no meu entender é isso. Tenho colegas de profissão... Mas é bem subjetivo, né? Eu já vi gente brigar comigo porque eu falei que a Rolex não era alta relojaria. E você? É que o termo, muitas marcas tentam pegar carona, né, no termo, né, alta relojaria, juntando um monte de coisas para... Mas, na verdade, eu acho que para mim, alta relojaria, os principais fatores é o acabamento da peça, somente envolvendo trabalho manual, né? Né? E, claro, se você faz um acabamento manual, que você fica lá uma semana polindo uma ponte, fazendo polimento espelho, polimento black polish, um polimento negro, você não vai conseguir fazer muitos relógios, né? Então é uma coisa puxa a outra, né? Não adianta, você não vai conseguir fazer um acabamento manual se você quiser vender 50 mil peças por mês ou por ano, talvez. Então é um somatório de... Claro, a tradição influi bastante, porque você tem muitas marcas centenárias ou bicentenárias, como a Vacheron, uma Blancpain, que já tem uma consistência de qualidade, de acabamento há muito tempo, e isso elas trazem até hoje, né? Então, mas tem marcas também, você tem relojoeiros independentes, ou marcas mesmo menores, com poucas décadas de vida, e tem peças de alta relojaria com acabamento fantástico, manual, fazer um polimento com uma madeira que se encontra naquela certa região no Vale de Joux, na Suíça, coisas assim, né? Os caras têm que ficar procurando, igual colocar cachorro para procurar trufa, né? Ficam lá procurando aquela árvore para pegar uma madeirinha para fazer o polimento da peça. Então isso não, às vezes não é uma marca de tradição, mas são relógios independentes, marcas mais novas que querem acrescentar esse valor à peça, né?
Então, veja, 2 pontos importantes que você que está começando no mundo dos relógios aprendeu hoje aqui com essas feras, né? Eu tenho minhas dúvidas do que é autorrelojaria, eu não me acho nem capaz de julgar algumas marcas se são, mas eu concordo com o que vocês falaram aqui da questão da... não pode ser muito comercial, não pode pensar no comercial acima de tudo, né? Uhum. E eu respeito completamente marcas que tem essa pegada comercial, não tem problema nenhum com a Hublot, não tem problema nenhum com a Richard Mille, eu não tenho problema nenhum com a maioria das marcas que os grandes especialistas de fora aí às vezes criticam. Mas a alta relojaria realmente tem que ter essa pegada artesanal, esse cuidado no acabamento que não dá para você fazer em ritmo industrial, né? Não dá para você fazer em linha de montagem. Tem um artista ali, tem um artesão, né? Exatamente. Tem um coração mexendo por trás. Isso, tem alma, né? Exatamente. Tem alma naquele relógio. É uma coisa impressionante mesmo. E nas grandes marcas hoje em dia você tem muitas marcas que você tem tanto o relógio de produção industrial, como tem o ateliê também lá de altíssima relojoaria. Pega, por exemplo, o Bulgari. Né? Você tem lá produção de octos, de diágonos e tal. São relógios de produção maciça. Uhum. Mas você também tem um ateliê lá que produz uma grande complicação, que tem um relojoeiro que faz o relógio do começo ao fim. Uma marca pode ter as duas coisas. Tem as Pode duas ter uma coisas, alta relojaria e pode ter uma marca mais comercial, né? É isso. Eu acho que pegando esse gancho especificamente e ter as duas, como você está pontuando, você pega a Omega. A Omega tem o turbilhão central, que foi o primeiro turbilhão central do mundo, que é uma peça desenvolvida por um relojoeiro do início ao fim. Se esse relógio voltar para manutenção, é o mesmo relojoeiro que fabricou que vai fazer a manutenção. Nossa. Então, isso pouca gente sabe. E é legal. Então, você pode dizer que especificamente esse turbilhão central que a Omega tem é um relógio de alta relojaria. A própria TAG também. Né? Uhum. Você tem o Fórmula 1, mas tem umas linhas, ou de vez em quando eles lançam alguma série especial, algum modelo específico que realmente é uma coisa de alta relojaria, que necessariamente precisa ser feito manualmente, com acabamento manual. Não pode ser ter uma produção em massa. A TAG teve várias peças aí, os micrographs mesmo, que eles desenvolveram um setor de alta relojaria dentro da fábrica para fazer lá 20, 30 relógios por ano, e que são peças aí de belas fortunas, digamos assim, né? Você deve ter ido já várias vezes para a Suíça, eu imagino, para fazer curso, às vezes para as feiras e tal. Uma coisa que a gente gosta muito, obviamente por causa dos relógios, mas não apenas por causa dos relógios, é falar da Suíça. Com certeza, tem maravilhoso. Tem tudo de bom lá, né? Tem chocolate, tem queijo, tem canivete, tem relógio, e tem um país sensacional em que muitas coisas ali a gente poderia se espelhar para trazer para cá, né? Me conta alguma história da Suíça interessante. Todo mundo que vem aqui tem história da Suíça. Nós tivemos, inclusive, histórias de brasileiro que saiu daqui para ser assaltado lá. Uma coisa impressionante. Que eu achei que eu não ia encontrar nunca. Mas me conta alguma história aí da Suíça. Né? Assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de ir já diversas vezes à Suíça. Uma que que é legal, me chama a atenção, foi a minha primeira viagem. Então eu fui para fazer um treinamento na Ulysse Nardin por 2 semanas e mais 2 semanas na Omega. E aí quando eu estava para ir, surgiu um Breguet Tourbillon e não era possível ser consertado no Brasil. Eu nem autorizado Breguet era na época, era só Sorte Group em São Paulo. Mauro, tem que levar o relógio, não sei o que, e era um relógio de $200 mil. A minha primeira viagem internacional, hoje eu não falo bem inglês, mas meu inglês era muito pior. E, enfim, tinha um problema com a língua, com comunicação, e eu levando esse relógio. E no final da história, o meu voo atrasou, eu fiz uma conexão, eu acho que foi em Londres na época, não tenho certeza. E eu sei que o meu voo chegou na Suíça, já era tarde, eu peguei basicamente quase que o último trem da noite, saí, tinha que fazer a conexão em Bienne para ir a Leloc, e eu com aquele relógio. Tava com ele no pulso? Não, eu tava com ele na minha mala de mão, na minha mochila, mas um medo, enfim, no final da história, e aí para ajudar, minha mala não chegou. Eu tive que fazer... Não era a mala que tava o relógio. Não. Aquela tava na mão. Tava na mão. E, enfim, isso me chamou a atenção. Enfim, consegui chegar no hotel, era um sábado à noite, eu acho que eu tinha viajado na sexta, isso, era um sábado à noite,
eu morrendo de fome, morrendo de cansado. Tinha a festa a festa do município, era nesse dia, e o hotel estava do lado, uma rua cheia de barulho. Então, Tudo contribuindo. Contribuindo. Mas, enfim, foi uma viagem maravilhosa que eu, assim, lembro por ter sido a primeira, talvez, e me chamou a atenção. A primeira sempre é marcante, né? Exatamente. Mas e a história do Breguet teve final feliz? Conseguiram resolver? Não, eu tive que ficar com o relógio ainda por mais 15 dias, até na Omega alguém me procurar, porque daí tal pessoa vai te procurar, aí você vai entregar o relógio para ele, e aí deram um andamento e o relógio foi para fazer a manutenção. Mas 15 dias você estava lá? Estava lá. Ficou lá, você esperou até dar esse prazo para... Porque aí eu tive que mudar, né? Porque eu estava em Deloc e a Omega em Bienne. Então eu tive que ir a Bienne, me instalar em Bienne e começar, daí na segunda-feira do primeiro dia do treinamento em Bienne, aí veio alguém e falou, olha, Mauro, você está em algum relógio? Estou, tá aqui. Enfim, não fui eu que trouxe o relógio novamente de volta, mas me chamou a atenção, porque era na época o relógio mais caro que eu tinha pego na minha mão. Uhum. Então era uma responsabilidade. Nossa, o esse relógio acontece alguma coisa, eu fecho o watch time no dia. Acaba com a tua carreira em um evento. Exatamente. Que ano foi isso? Isso em 2003. Um ano depois de você ter aberto o watch time. 2003, exatamente. E hoje, qual foi o relógio, se é que você lembra, o mais caro que passou pela tua mão ou pela empresa? Não precisa ser o mais caro, mas algum que você lembre aí. Eu peguei já Pateks bem legais, tanto Nautilus quanto os Calatrava, cravejado, já veio AP, Royal Oak Offshore, todo cravejado de diamante, enfim, alguns baguetes, já entrou o Van Cleef, já teve peças bem interessantes. Então, relógios aí na casa de 500, 600, $1 milhão, já teve peças bem... Dá um frio na espinha, Meu né? Deus. Até hoje, não dá? Isso aí você para tudo, faz, no outro dia tá pronto, você fala, vem retirar, tira esse relógio daqui de dentro. A gente na TV, eu passava, né? Passava prazer, né, de você ter uma peça dessa na tua mão, mesmo que você não venda, só de ver, mas e o medo, né? Uma vez nós fizemos um leilão aqui em Curitiba, num hotel, no Batel, presencial. E a gente teve várias peças interessantes aquela noite, tivemos escolta armada, chamamos polícia ali, porque o negócio era preocupante. E um relógio que eu não me esqueço, nós tivemos um Cartier Brasil 500 anos, que só tinham 3 no mundo. Um deles no Museu da Cartier, um deles no pulso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que recebeu como presente na época que o Brasil fez 500 anos, e o terceiro estava na minha mão pra gente vender. Cara, quando que eu vou poder ver isso de novo? Obviamente não vendemos, era um relógio bem caro, teve gente interessada, não chegamos a num acordo, mas são momentos assim que fazem a tua vida valer a pena como profissional, né? Você pegar um relógio que você falou aí do Paul Newman Daytona, e pegar relógios que você, puxa, talvez eu nunca mais veja isso na minha vida, né? Sim, com certeza. Essas são peças únicas, né? Eu lembro a gente falando de relógios extravagantes com diamantes, né? Ter pego na mão um relógio que foi feito pela Jacob & Co, que é famosa por relógios de joia, relógio com muitos diamantes, com muitas pedras. E eles fizeram um relógio em parceria com o Flávio Briatore, né, ex-diretor da Ferrari, Fórmula 1 e tal, é muita história, né? Criou a Benetton. E o relógio chamava, ele tinha o Billionaires Club, Clube dos Bilionários. Então o relógio era o The Billionaire Watch. E era um relógio com um turbilhão, esqueleto, muito bonito e tal, inteiramente cravejado com diamante baguete, um bracelete, e esse relógio tinha um valor, não sei se realmente valia isso tudo, né, mas era o valor de venda dele, se não me engano, 36 milhões de francos suíços. Uau! Quanto? E a gente coloquei no pulso 36? Esse relógio, milhões. Não sei se é 36 ou 23, é uma coisa absurda, algumas dezenas. O franco suíço tá o que hoje? Tá quase 5,5? 5,5. Dá mais pra fazer de o cálculo. 100 milhões e esse relógio coloquei, né, foi uma entrevista com o Jacob Arabo, que é o criador da Jacob & Co, e o Flávio Briatore. Coloquei relógio no pulso, tiramos fotos, tudo. E esse relógio ficou famoso depois, que foi comprado pelo aquele boxeador americano, acho que o Floyd Mayweather, que é um relógio, um cara famoso por ter... E é milionário, né? É o cara que mais ganha dinheiro com boxe, eu acho.
Pagou, deve ter pago isso realmente, né? Porque tem muito dinheiro. E ele tem uma coleção assim de relógios muito extravagantes, né? Da Jacob e de outras marcas também. Pra ele, quanto mais diamante, quanto mais pedra, acho que Sim, eles adoram. melhor. Os Adoro. esportistas em geral Sim. adoram, né? O americano tem muito. O americano isso. gosta, né? O americano gosta. Tanto que você vê muitas lojas de customização, que às vezes a gente recebe relógios aqui, tanto em Rolex, AP, Com pedras Patek, engastadas, né? que é feito lá e de lá chegam até aqui, mas que nós aqui não temos esse hábito, até pela insegurança, né? Sim. O Brasil, queira Sem ou não queira, isso não é normal a gente ver aqui nos pulsos, mas lá não. Lá o rapper, o jogador da NBA... Manda personalizar. Exatamente. Porque aqui a pessoa também pensa, se eu fizer isso, depois não conseguir vender, né? A pessoa compra relógio aqui pensando na revenda, se ele vai conseguir vender o relógio, né? Então muitas vezes a pessoa não quer personalizar, não quer fazer nada, mesmo que tenha muito dinheiro, para depois não perder a revenda, porque sabe que vai ser mais difícil de vender, né? Nas suas andanças aí, talvez na Suíça ou em outro lugar que você tenha viajado, do mundo, do universo da relojoaria, qual foi a personalidade que você teve a oportunidade de conhecer, ou cruzar, ou trocar uma ideia, ou jantar, que te chamou mais atenção, que te marcou? Eu tive o prazer de almoçar no mesmo salão com o Schumacher. Em dos treinamentos na Suíça, o Schumacher eu acho que tinha sido tricampeão na época. Ele era da Omega, né? Ele era o garoto propaganda Sim. Omega. Depois foi o Audemars Piguet. E depois foi o Audemars Piguet. Acho que foi no último ano, daí ele sofreu um acidente, não foi isso? 1 ou 2 anos. E aí a gente estava... Por que me chamou a atenção? Então a gente estava nós estávamos em 3 brasileiros, inclusive, nesse curso. Eu, Paulinho de Porto Alegre e acho que um menino de Minas, se não me engano. E aí falaram, o Schumacher vai estar aí amanhã, não sei o que, enfim, mas para nós, estamos no treinamento, não muda muito, a gente não tem acesso. Porém, quando você faz o treinamento Omega, a Omega tem que era embaixo do antigo Museu Omega, o restaurante, o refeitório para os funcionários, e atrás você tem o restaurante, o VIP. E a gente, por estar ali em treinamento, a gente sempre almoçava no VIP. E no final da história, o Schumacher ia almoçar lá, então a gente sabia. Mas a gente não sabia o que ia acontecer. E sei que às 10 horas da manhã, toca a sirene. Todo mundo desce pro salão principal da Omega. E aí nós fomos, todo mundo tirou uma foto com ele, cumprimentamos. Então, e por um acaso, eu tinha o Paulo, eu sou colorado, eu torço por isso. O Paulo naquele dia ele falou, Mauro, trouxe uma camisa para você, e enfim, tava lá. Quando aconteceu isso, o Paulo falou, Mauro, me devolve a camisa. Eu falei, não, a camisa é minha. Não, me devolve a camisa que eu vou dar pro Schumacher, porque eu sei que ele era hiper fã do Schumacher. O Schumacher tinha uma coleção de camisas. E no final da história, a camisa estava com o meu nome, Zé Mauro, atrás. A gente foi, tirou a foto com ele e o Paulo deu a camisa, que era com minha, teu nome. com o meu nome para a coleção do Schumacher. Olha, que interessante isso. E, enfim, a gente tirou a foto, voltou, subimos fazer o nosso cronograma. A meio-dia e pouquinho a gente foi para o almoço. Então ele estava almoçando, o Hayek Júnior, enfim, toda a alta trupe do SWAT Group, e nós ali do lado, comendo perto dele e tal. Então, bem... Muito bacana, mas a história dele ter uma camisa com teu nome é a cereja do bolo, né, na minha opinião. E você, César, aproveitando aí que você já foi, sei lá, já perdeu as contas quantas vezes para a Suíça, quem que você conheceu aí nessas andanças que te chamou a atenção, de repente um relojoeiro ou algum representante de marca? Que encontro que foi marcante aí na tua carreira, de mais de 20 anos da Relógios e Relógios? Estava lembrando uma festa da IWC. Na verdade, a gente nem foi apresentado para ninguém, não conhecemos, mas era tanta gente ali, famosa, de todas as áreas. A IWC tem uma série de embaixadores, tanto no cinema como nos esportes, né? Mas eu fui numa festa, acho que foi em 2013, era a festa de lançamento da nova coleção Portofino. Então tinha toda uma ambientação. Não tem como não amar esse teu trabalho, né, César? Festa fantástico. da IWC. Quem é que tava nessa festa? Conta aí pra nós. Jean Renault, Boris Becker, Ellie Macpherson, Adriana Lima, Luiz Figo. Só? Tinha alguns músicos do Supertramp que cantaram com o CEO na época, que era George Kern, da IWC.
Então, não estava na mesma mesa, mas estava na mesa estava o Boris Becker, do outro lado estava Jean Reno, Adriana Lima no lado, Eric McPherson, e o fotógrafo famoso, não lembro também qual era, que fez toda a fotografia para o catálogo da WC na época. Então, e aí a ambientação do stand também deles era toda italiana, estilo Portofino, né? Então, bem bacana. Acho que foi a única vez que eu participei de uma festa da WC, assim. Eles convidam bem poucas pessoas, né, a cada festa. E falando um pouquinho mais sobre Suíça, né? Vocês dois que já visitaram ali várias vezes. O que é imperdível na viagem? Pro cara que tá indo a primeira vez, o que ele tem que... O cara ama relógio. Tá indo para lá não necessariamente para uma feira, né? Porque Baselworld já não temos mais, tem a Watch and Wonders, né, agora, mas enfim, tô indo para a Suíça, vou para a Europa e quero passar na Suíça, eu tenho lá poucos dias, que lugar que eu não posso deixar de conhecer se eu gosto de relógio? Eu pontuo 2 e o César pontuou mais 2, ou mais. Acho que o Museu da Patek é imperdível. É esse todo mundo fala. O Museu da Patek é imperdível. Agora, nessa nossa viagem de novembro, a gente teve o privilégio de fazer a visita guiada. Então, assim, foi fantástico pela elucidação de tanta coisa, porque o Museu da Patek não é só o Museu Patek, ele conta a história da relojoaria desde os primórdios da relojoaria. É um museu da relojoaria, não deixa de ser um... Tanto que eu não sei se o César sabe, e você também, Caco, o primeiro relógio automático é um relógio de bolso de 1700 e alguma coisa. Então, eu mesmo não sabia. Eu também não, lá, não tinha essa informação. informação. A peça está lá e tal, é um relógio automático, é um relógio de bolso de 1700. Essa peça está lá? Está lá. Nossa. Então, é o acervo mais caro do mundo de relógios está ali. E a outra coisa imperdível no quesito relojoaria é o Museu de La Chaux-de-Fonds. O Museu Internacional da Relojoaria de La Chaux-de-Fonds é fantástico também. O MIH, né? Uhum. E você, César? Concorda com esses dois ou tem mais alguma coisa? Tem esses dois. Mas eu acho que vale a pena também tentar. Tem manufaturas que permitem fazer uma visita guiada, né? Uhum. Eu acho que vale a pena tentar. Eu acho que a Zenith, se não me engano, tem algumas outras marcas também. Para você ver, principalmente as manufaturas mais tradicionais, para você ver como que as coisas realmente são feitas ou eram feitas. Né? Para você ver um relojoeiro trabalhando num torno lá de 1800 ou quando a manufatura começou a funcionar. A Zenith eu acho que permite. A Zenith é interessante porque eles conservaram, além de tem toda a parte moderna, eles conservaram uma parte em que com os tornos, todo com maquinário antigo. Mesmo. Né? E eu acho que esses dois museus são imperdíveis. Né? Tem outros museus também de marcas assim também, da própria Audemars Piguet, né? Em Le Barçou, museu da Gégé Lecoutre em Le Sentier, né? Para você, são basicamente museus das marcas, né? Não, eu lembro de ter visitado o museu da Audemars Piguet muito tempo atrás, mas agora tá um prédio totalmente diferente, um prédio moderno, interativo. Então, eu acho que isso é básico, né? Você conhecer a história, esses museus, você conhecer a história da relojoaria em si, né? Então lá você encontra no MIH, por exemplo, Internacional da Relojoaria, relógios de parede, de grandes Fernand Berthoud, de como os relógios mais precisos do mundo na época, né? Naquela época, 1700, 1800, muito antes da relojoaria de pulso, antes da popularização da relojoaria. Próprios autômatas, né? Autômatas, fantásticos. Então isso é coisa maravilhosa. Então, acho que pegando uma coisa legal, também acho que a visita em Geneve, muito legal, muito bonita. Você tem, além do jato d'água, você tem o relógio das flores, aí você pode fazer não só com a relojoaria, mas você tem a ONU, você tem a OMS, você tem várias coisas em Geneve que é muito legal. Lausanne também é uma cidade encantadora, adoro Lausanne. Você tem os palácios, os mini castelos ali na beira do lago. Você tem o Museu Olímpico. Então você tem umas timelines digitais que você consegue ver as provas do passado de qualquer esporte. Omega, deve ter Omega também, Seiko, que são as marcas que cronometravam, né, as Olimpíadas no passado. Né? Sim. Então, a própria em Bienne mesmo, você tem... Museu do Omega. O
Museu da Omega, o Museu da SWAT agora. O Museu da Omega ficou fantástico. Então, você tem muita coisa para você desfrutar dentro da Suíça. Uma visita a uma fábrica de chocolate, enfim, bem legal. Voltando para os relógios. Eu vi no teu Insta esses dias, você fez uma postagem falando de relógios suíços e relógios japoneses. Claro que ninguém tem o charme dos relógios suíços, na minha opinião. A tradição, aquela maravilha toda. Mas eu não tenho absolutamente nada contra os relógios japoneses. Pelo contrário, eu acho que tem movimentos muito interessantes ali. Eles deram um suadouro nos suíços com quartzo, né, na época do lançamento. O que você pode falar um pouquinho dessa dicotomia que existe, que algumas pessoas pensam, não, mas se não é suíço não presta. Eu discordo disso, não sei. Qual é a tua posição? Não, eu também discordo, Caco. Por quê? Nos primórdios, quando a Seiko foi lançada, ele era para ser um relógio do trabalhador, ele era para ser um relógio produzido em massa, com custo... São propostas diferentes, né, para começar. Custo barato, e eles conseguiram entregar um troço muito legal. E a Seiko nunca... A Seiko não, o Japão, na verdade, eles nunca... eu acho que despertaram o interesse de gerar valor agregado em sua produção. Se a gente fazer uma comparação nos anos 80, a Seiko e a Rolex, elas tinham o mesmo número de produção de relógios ano e o preço do ticket médio dos relógios eram iguais. Eram na faixa de $200. As duas continuam produzindo basicamente a mesma quantidade de relógios, só que o ticket médio de Rolex hoje nós vamos falar em 10, 12 mil dólares. E Seiko está o quê? $300, $400. Agora que eles começaram a desenvolver linhas mais caras e começarem a agregar valor nas suas peças. A Seiko teve a sua divisão própria para o mercado japonês, que criou o Gran Seiko, e depois de alguns anos, ela foi vendida também, né, César? A Gran Seiko. Não sei. Parece que a marca foi fracionada ou teve investidor externo, e aí eles acabaram vindo para o mercado mundial. Então a Rolex mesmo, ela se incomoda. Hoje a Rolex já se incomoda com o Gran Seiko. Tá? Porque existem vários lojistas que já comentaram comigo, olha, se tem Rolex não pode ter Gran Seiko, se quer pôr Gran Seiko vai perder Rolex, enfim, a Rolex já está se incomodando. Então se a Rolex, que é a principal marca mundial, mais conhecida, né? Já está exatamente, já está se incomodando com a Gran Seiko, porque eles entregam algo bem legal. Então, eu acho que essa pegada ecológica dos mostradores dele, o Lago Suá, enfim, ou a natureza, a árvore e tal, enfim, o Snowflake, enfim, tem muita coisa legal que a Gran Seiko entrega. E aí, se for falar um pouquinho assim, nós temos a Credor, que está acima ainda de Gran Seiko, que comparado, já teve vários... formadores de opiniões aí, né, o pessoal que fez gravações macro com ponteiro de Patek, com ponteiro de um Credor. O Credor é muito melhor acabado do que talvez até um Patek. Olha então, eu acho que essa cisma, essa birra onde o relógio japonês não tem uma qualidade, não. Isso não é verídico, isso não é verdade. Isso tem uma precisão absurda, tem mecanismos excelentes, né? Inclusive tem grandes marcas que se utilizam... Bom, o mecanismo acho que mais vendido do mundo hoje ainda é o Miyota, né? Uhum. É feito pela Citizen. Simples, objetivo e resolve o problema. Funciona muito bem. São propostas diferentes, né? Exatamente. Não dá para você comparar a alta relojaria com uma proposta de um relógio mais barato, mais comercial. E você, César, o que você pensa disso? Eu concordo também, não deve nada, né? Existe muito preconceito, né, contra os japoneses, mas acho que isso aos poucos vem diminuindo bastante. As pessoas estão mais conscientes, né, do valor da marca, das marcas japonesas. E, claro, existia até um preconceito por parte dos próprios suíços, né? Então, mas hoje em dia você vê a Gran Seiko participando do Watches and Wonders, junto com as marcas suíças. Participa do salão, né? O maior salão hoje. O maior salão da relojaria. Eles exibiam em Basel,
né? Tinha Seiko, tinha Gran Seiko e tal, separados, mas não existia nenhuma marca japonesa no Salão da Alta Relojaria de Genebra. Hoje você tem a Gran Seiko lado a lado com todas as outras marcas, né? Com lado de Rolex, de Patek, e estão com nível absurdo. E esse ano eles lançaram uma grande complicação, eu não me lembro o nome, mas é um relógio que uma combinação de complicações inédita na relojaria. Eles lançaram um turbilhão com força constante no mesmo eixo do turbilhão, uma coisa assim. O Mauro deve conhecer melhor que eu. Mas é uma complicação que nunca tinha sido feita por Os caras lutam para complicar. Quanto mais complicado. É um dos poucas áreas da vida em que as coisas, quanto mais complicadas, melhor. Mais né? desejável. Mais valiosas, mais interessantes, né? Mas é fantástico. Esse relógio foi uma das sensações do Salão de Genebra esse ano. Bacana. Falando em complicações, o que não passou na tua mão que você gostaria de ver? Que movimento, que modelo de relógio, que você não teve oportunidade de... que você gostaria? Que você sonharia puxa, eu queria, se fosse para amanhã, abrir a porta, chegar com um cliente com uma pecinha para eu arrumar, é esse relógio que eu queria. Tem algum? Vamos lá, hoje no momento, pelo desejo, pela ascensão da marca, um FP Junet. Eu acho que hoje seria... relógio extraordinário. Exatamente. Também. É o novo Frank Miller do momento, né, César? Tem gente que vai mais longe, chama ele de um breguet da nossa época, né? Olha só, Breguet foi um dos maiores, talvez o maior relojoeiro de todos os tempos, né? Tudo que ele inventou, criou, tudo que ele revolucionou, né? Um dos grandes, né? Com certeza. Dúvida. E François Paul Jr. foi um dos pioneiros aí da relojaria independente atual, né? Foi um dos fundadores da HCI, que é da Associação dos Relojeiros Independentes. Ele fez muita coisa extraordinária, realmente. E está fazendo. Tanto que os relógios dele, que antigamente eram relógios de 10, 20 mil dólares, hoje ultrapassa a casa de centenas de milhares de dólares tranquilamente, né? O mais barato você é acima de 100 mil francos suíços. Então, está numa ascensão... Você tem fila de espera, né? Às vezes anos para o relógio dele. Assim, hiper desejado. Até o Flávio Maia fez um post essa semana falando sobre a Frank Miller. E o Flávio bate muito na Richard Mille, né? Ele fala assim, eu não acredito que tem gente que paga tanto por um relógio desse. Eu acho que realmente tem que tirar o chapéu porque os caras conseguiram gerar valor agregado num relógio para mim que não vale muito pelo que ele entrega. Claro, as peças complicadas... Sim, não se justificaria lá 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto. Você tem coisa melhor, mais artesanal, mas é outra proposta, né? É o marketing do cara. Também se você consegue pegar um copo d'água e vender... Você pega uma água Perrier, por exemplo, cara, tem todo um trabalho por trás daquilo, né? Eu brinco que o francês sabe... O francês e o suíço sabem fazer isso muito bem. Eu acho que o francês até mais do que o suíço. Você pega a Cartier. Cartier, se você pegar a linha básica dela, é um relógio quartzo em aço. E se você for pensar no custo de produção, é isso aqui. Eles entregam um relógio desse por 5, 7 mil dólares. Cartier, né? É Cartier. Mas para chegar nisso, né? Mas... São 150 anos de história aí, mas... contando. Tanto que quando o John Kern foi para Breitling, eu tive alguns amigos de dentro da Breitling, que, enfim, a gente foi jantar, e aí eles falaram, olha, uma das propostas é ele conseguir gerar valor agregado e conseguir construir igual a Cartier constrói os relógios. Eu falei, mas em que sentido? Não, pega um relógio lá e gasta 200, 300 dólares para produção e vende por 5 mil dólares. Então é impressionante, né? O Frank Miller mesmo, ele foi, há 10 anos atrás, o Richard Mille. Tinha suas repetições por minuto, seus calendários perpétuos, turbilhões, os turbilhões, grandes complicações, os crazy hours, tinha relógios maravilhosos, e aí até que ele se perdeu, entrou um cara lá, começaram a trocar o propósito da empresa, chegaram a colocar selita dentro dos mecanismos, e a marca perdeu o prestígio, derreteu o valor. Tomara, espero que a Richard Mille não aconteça isso. Mas hoje se pega um Richard Mille, o mais barato é 200, 300 mil dólares também.
se você olhar, uma vez eu estava no treinamento na Parmigiana e eu fui visitar a fábrica da Volcher. Cara, a mesma máquina para um grupo era a mesma máquina que equipava um Richard Mille. Meu Deus do céu. É interessante, muita gente hoje vê um Frank Miller novo, né? O Frank Miller tem tentado se reerguer, lançando, né, relógios bem interessantes. O pessoal diz que é cópia da Richard Mille. Por causa do formato, né? O formato Tonneau e tal. As pessoas que não conhecem um pouco a história, mas na verdade esse formato não foi a Frank Miller que usou, mas foi a Frank Miller que popularizou, né? O formato que ele chama a caixa Cintré Curvex, né? Os modelos Vanguard, aquele formato Tonneau, bem fininho e tal. E foi o formato que depois a Richard Mille usou na maioria dos relógios dele. Os primeiros relógios da Frank Miller eram todos Tonneau, né? Uhum. E as pessoas acham que hoje em dia quem copia é a Frank Miller, copia a Richard Miller. Inverteram as posições. Inverteram. Ô, Caco, posso lhe fazer uma pergunta? Pegando aquele gancho que você falou pra gente, né? De quais as celebridades a gente teve a oportunidade de conhecer no mundo. E você? O que a relojaria te proporcionou? Quem você conheceu assim? Cara, isso me marcou. Eu conheci... É um cara que não é uma celebridade. Um português, relojoeiro. Esse cara me marcou. Eu passei 3 dias com ele na Suíça. A minha primeira viagem para lá em 2007. Ele era um relojoeiro independente também. Levava 6 meses, 8 meses para terminar um relógio. Então só ele trabalhava, nós fomos no ateliê. Ali a primeira vez eu vi o que era ser um relojoeiro. Né? Uhum. O cara fazia artesanalmente cada peça, montar o seu próprio movimento. Às vezes ele comprava peças de outros componentes de outras marcas ali para montar, mas muita coisa ele fazia artesanalmente. Ele me mostrou, a gente tá falando aqui do Frank Miller, na casa dele, quando o Frank Miller ainda era um relojoeiro desconhecido, o Frank Miller alugava um quarto na casa dele. Ele me mostrou a cama, o quarto que o Frank Miller dormia. Que legal. Aquilo ali é uma coisa que me marcou bastante. Mas o que me marcou nele, assim, é a tranquilidade desse cara. Eu sou um cara muito ansioso, eu sou muito acelerado, eu já quero sair correndo para lá e para cá. Eu sei que conviver com aquele homem, Jean-Baptiste, cara, vou lembrar o sobrenome dele até o final. Ele já era um senhor, estava com 70 anos na época, ainda trabalhando, bem ativo, mas uma tranquilidade, e não se atrasava para nada. Bom, é suíço, né? Já era um naturalizado suíço, relojoeiro, não se atrasava para nada, tudo dentro do horário, a gente fez uma programação toda. Um cara que, quem sou eu, né? Não era ninguém, um vendedor de relógio do Brasil. Fui apresentado para ele por um cara que já tinha ficado na casa dele lá. Ele ofereceu pra gente ficar na casa dele. Eu já estava com hotel, tudo. Senão até teria ficado, porque depois do primeiro contato que eu tive com ele, um cara que eu gostei tanto. Mas o que foi um divisor de águas na minha vida, de você entender que não é porque você está correndo que as coisas vão dar certo. Não é porque você tá na correria, ou com pressa, ou né, naquele ligado no 220. O cara ele te transmitia uma paz, assim, de você ficar com ele, você almoçar com ele, sem pressa. E o relógio dele tinha o nome dele ou tinha uma marca? Era o nome dele, Jean-Baptiste. Eu cheguei a comprar um. Não era tão caro. Na época eu acho que eu paguei 5 ou 7 mil euros. É caro, né? Mas não é um absurdo. Não é um absurdo. E acabei vendendo, me arrependi. Porque depois poucos anos depois, acho que eu conheci em 2007, depois eu revi em 2010, se eu não me engano ele morreu em 2013. Me arrependi de ter vendido aquele relógio. Teve um colecionador que me conhecia, tal, viu o relógio no meu pulso, se apaixonou, me ofereceu, eu nem me lembro quanto eu vendi, mas me ofereceu muito mais do que o dobro que eu tinha pago, e eu vendi porque eu pensei, posso conseguir outro com o cara, né? Não tem como conseguir outro, entendeu? Então esse foi um cara que, apesar de não ser uma personalidade, me marcou. E nós falamos em um episódio que eu lembro com ele tinha uma Grand Cherokee, na época, V8, se não me engano, e ele falou, vou levar vocês para conhecer a Alemanha. E tinha aquelas autobahns lá, né? Pô, o cara com carro V8, né? Falou assim, agora vocês coloquem um cinto, por favor, nós vamos andar de verdade. Um cinto, né? Todo mundo, fechamos os vidros, né? Agora nós vamos voar, cara. Ele foi até 110 e parou. Aqui a gente não ultrapassa o limite do radar. A gente esperando que, vamos voar agora nessa autobahn aqui na Alemanha, numa oportunidade única. Nada. 110 ele
Já deu, pra mim já deu. Fez pra tirar sarro dos brasileiros, que estavam, tinha 3 brasileiros com ele no carro, né, só pra sacanear a gente. Que legal. Mas é um cara que me marcou bastante por causa disso, desse estilo de vida dele. Eu acho que você não tem como um cara que nem eu, que eu sou muito... Até sou atrapalhado por causa disso, assim, derrubar as coisas, de quebrar. Eu não poderia ser um relojoeiro. Eu não poderia, do jeito que eu sou. Você não ia passar no teste. Eu não passaria no primeiro teste. O psicotécnico do Mauro lá, eu já não passava. Tira esse cara daqui, vai quebrar tudo aqui dentro do meu ateliê. Quando eu entrar no teu ateliê, eu vou botar as mãos para trás. Tá? Porque senão eu derrubo tudo. Mas isso é senso comum, Caco. Talvez você saia muito bem. Isso não é porque você seja agitado ou talvez elétrico que você não tem aptidão para ser um bom relojoeiro. Então, contando mais uma história, que é muito legal, quando eu estive na Parmegiani também, eu fui passar um dia com um cara que fazia os dual times, que era o cara responsável, e ele era um grego. Enfim, ficamos conversando e tal. E aí eu perguntei para ele, antes daqui você trabalhou aonde? Enfim, eu sou muito curioso, sou também muito falante, né? E aí ele falou, não, aqui é a minha primeira empresa. Eu falei, então trabalha muito. Não, faz 5 anos que eu tô aqui. Sério? Enfim, daí ele me contou a história dele. Ele era um pedreiro, ele colocava porcelanato e ele teve um problema nas costas. Eu acho que eu já contei essa história pro César, não lembro. E no final da história, o governo falou, olha, você não consegue se aposentar, o teu problema é crônico, você não pode mais trabalhar ajoelhado, né, colocando piso, assentando piso. Nós vamos te dar um curso, uma formação de relojoeiro, vamos te pagar um curso de 3 ou 4 anos, você se forma e você vai ter uma recolocação né, comercial. E aí ele falou, tá bom. Então foi, enfim, o governo bancou lá o curso, bancou a escola, dava o salário mensal para ele, e ele entrou na Parmegiani com 50 e poucos anos, 55 anos, ele se formou relojoeiro e foi trabalhar na marca. Isso é uma coisa fantástica da Suíça. Isso funciona para qualquer profissão, qualquer pessoa. Você está desempregado, você foi despedido, você não aconteceu isso, está incapacitado, o governo te ajuda a te recolocar, te oferece cursos para que você consiga, né, conseguir outro emprego. Isso, você lá só fica desempregado se você quiser, realmente. Isso é uma coisa incrível, né? Nós temos aqui uma cultura, e pode ser que você me malhe aí, tudo bem, eu gosto de treta mesmo, não tem problema. Mas nós temos a cultura aqui no Brasil que é o contrário disso, né? Totalmente. Dá lá uma esmola pro cara, bolsa, qualquer coisa, encosta o cara lá e ele vive de forma miserável, Sim. com esmola do governo, ao invés de você ensinar o cara algo novo, ele se reinventar, porque quando você se reinventa, eu tenho certeza que ele passou a ganhar muito mais como relojoeiro do que ele ganhava colocando piso. Creio que sim. Se você tem E claro, às vezes você depende do governo, às vezes você depende de alguém da tua família te dar essa cutucada, né? Ou você mesmo ter esse insight. Às vezes aquela crise, aquele problema, que no caso desse cara era o problema de coluna dele, que poderia ter acabado com a vida financeira dele, é o que estava faltando para jogar o cara para um patamar para cima. Exatamente. É o conceito do antifrágil, né? Que quanto mais você apanha, quanto mais você leva na cabeça, melhor você se torna e melhor você sai lá do outro lado da aprovação. Coisa que aqui no Brasil a gente não valoriza isso. Ah, não, dá lá dá uma esmola, dá um subsídio qualquer. Dá o 600 pro cara, que hoje, né, a gente tá falando que é uma coisa, dá o 600 pro cara, o cara fica lá encostado e mais um fato legal da Suíça, que eu acho que já que você falou de treta, é legal a gente pontuar. Eu não sei, talvez o César saiba dizer a data exata. Há 2 ou 3 anos atrás, a Suíça teve um referendo para aumentar o salário mínimo, que o salário mínimo ia impactar principalmente aos encostados. O cara que é drogado, que não trabalha, que a Suíça dá o subsídio. Cara, foi votado e foi reprovado o aumento de salário. Mas é lógico, é um país sério. Exatamente. Né? Então, você imagina isso no Brasil? Cara, se você falar aqui que você é contra o aumento do salário mínimo no Brasil, você já virou genocida. Enfim, não vou nem começar com essa história aqui, que nós estamos aqui para falar de relógio. Mas tenho certeza, mas acho que em torno de 4.000 francos, né? O salário mínimo. Salário mínimo. Eu conheci, em 2007, quando eu fui para lá, eu conheci um cara que tinha um aspecto de você assim, loiro, tal, olhos claros, só que era um cara, um alemãozão, assim, né, gigantesco. E ele era o motorista do ônibus da nossa excursão. Cara, eu falando com o cara, sei lá, 2 dias, eu gastando o meu inglês, né, fraquinho, um inglês sofrido que eu tenho.
me comunicando em inglês com o cara falando inglês comigo e tal. E assim, mas a gente só falava de amenidades, assim, pra ir. Ele que levava a gente ficou numa cidade menorzinha ali, Baden, ele levava a gente pra base e trazia pra onde era o hotel ali em Baden. No terceiro dia, eu vejo um cara lá longe. Chicão! Era o alemão que eu tava falando, era Chicão, era um cearense de Fortaleza. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, eu tô gastando meu inglês com você é brasileiro? Ele falou, eu sou cearense. Uma baita cara de alemão. E aí nós fomos conversando, ele falou, cara, esse cara ganhava, na época, né, 2007, 5.500 euros no emprego dele ali como motorista, 5.500, só que ele tinha 3 carros, 2 Mercedes e uma BMW que ele alugava. Então ele tirava em torno com os aluguéis de carro e mais bico que ele fazia por fora, 10, 12 mil euros por mês, sustentava toda a família dele, vários irmãos que ele tinha aqui no Brasil, sustentava pai, mãe, tinha um padrão de vida legal. Lá ele era um motorista, beleza, não era um cara de alta classe, mas era um motorista que ganhava 12 mil euros, entende? Então, aqui no Brasil, talvez um cara desse, como eu tô falando isso porque ele me contou a história da família dele. Os irmãos estavam vivendo de bolsa, não sei das quantas. Uhum. Entende? Esse cara lá está empreendendo, porque ele não só tem um emprego bacana, bom, que garante lá uma vida confortável, como ele conseguiu economizar para comprar bons carros para botar para alocar. Então ele está empreendendo. Aqui no Brasil nós não temos essa cultura, né? Infelizmente, né? É uma tristeza. Infelizmente. Tomara que mude. Tomara. Deus nos ajude. César, me conte mais histórias da Suíça. Pessoas interessantes que você conheceu lá, lugares que você visitou, que você quer voltar. Não a trabalho. Não a trabalho. Porque eu sei que você vai para lá direto a trabalho. Mas assim, quero ir para lá para passar. Pode não ter nada a ver com relógio. É uma fábrica de chocolate que você quer conhecer. Eu tenho saudades daqueles chocolates, tabletes que a gente comprava que o cara quebrava assim na tua frente, assim no trem ali, antes de você pegar o trem ou o metrô na Suíça. Eu nunca visitei uma fábrica, nem de queijo, nem de Sério? chocolate. Eu preciso de uma fábrica de queijo. Ano que vem nós vamos. Hein, Kleber? Tá prometido isso aí. Vamos ver se a gente vai cumprir. E você, Mauro? Que lugar que você tem saudades da Suíça, assim, para passar um tempo com a tua família, ou só com a esposa, ou só com os filhos? Eu tenho um sonho que quero realizar ainda, que é passar uma temporada de verão e fazer um camp, ficar uma semana no Vale de Ju, depois você ir perto da Itália, nos lagos ali também. Acho que isso era uma coisa que eu gostaria de fazer, assim, fora trabalho. Fora né? trabalho, né? A Suíça é boa para tudo, né? Para Sim. você passear, para você trabalhar, para você ficar lá sem fazer nada. Eu teve uma experiência também que eu tive, foi a convite de uma marca, né? Mas foi um passeio de balão em Gstaad. Acho que provavelmente a estação de esqui mais exclusiva da Suíça, a convite da Parmigiani Fleria. E a gente fez o Parmigiani patrocina um festival de balões em Châteaudet, e esse é um evento anual, né? Então a gente foi depois do salão da alta relojaria, fizemos um passeio de balão, no balão da Parmigiani, fizemos um passeio de helicóptero também pelas montanhas. Uma coisa interessante, que lá a gente estava a 3.600 metros de altitude, eu estava lá com um celular pré-pago suíço, naquela época comprava um cartãozinho, né, e era muito mais barato que usar um celular brasileiro. E lá no alto do passeio, eu consegui ligar para minha casa, dizendo, tô num passeio de balões aqui. Parece o sinal que eu tenho no meu celular aqui no Brasil. Eu pegava, pagando 15 centavos de franco por minuto, enquanto se pagava, sei lá, 5 francos, 5 euros para fazer por minuto, se fosse usar meu celular brasileiro, 15 centavos ligando para casa do alto, 3.600 metros de altitude, no balão lá na Gstaad. Que legal, que história fantástica, né? Foi legal. Eu acho que viajar é a melhor coisa, né, para você ter experiências e coisas que ficam na memória, né? Porque às vezes você comprar um carro, uma grana ali que você guardou, não é memorável, né? Uhum. Você compra aquele carro, tá com uma vontade louca de ter aquele carro, passou 15 dias, acabou aquela vontade, virou mais um carro, né? Uhum. Casa, a mesma coisa, né? Você passa anos construindo a casa dos teus sonhos, dali a pouco Mas uma boa viagem, ela é memorável, né? Com certeza, fica eternamente na memória. Essas né? experiências a gente nunca esquece, né? Uhum.
Antes da gente encerrar, eu queria falar de novo aqui, porque nós falamos num outro episódio, mas nesse aqui não, da escola de relógios. Me conta aí essa novidade que está para sair aqui no Brasil. Escola de Relojaria da Watchtime já está aí no final da sua preparação. Então, em final de janeiro, começo de fevereiro, iniciamos uma primeira turma. Então, chova ou faça sol? Chova ou faça sol, em janeiro vamos ter de 8 a 10 pessoas começando a aprender a arte da relojaria. A ideia é um curso de 800 horas entre 1 ano e meio a 2 anos de curso. Claro que se a gente precisar fazer alguns ajustes e talvez estender um pouquinho para deixar essa pessoa um profissional apto a conseguir desmontar, montar e revisar e diagnosticar os defeitos, será feito. Então a escola, primeira turma em São Paulo, a partir do final de janeiro ou começo de fevereiro de 2023. Existem pré-requisitos para um cara poder participar dessa turma, que eu sei que vai ser uma turma exclusiva, pouca gente, pouca né? gente, sim. 8, 10 pessoas que você tinha imaginado. Exatamente. Qual é o pré-requisito? Tem que já estar trabalhando na área, tem que ter alguma experiência, tem uma faixa etária específica? Não tem nenhum pré-requisito. Então, maior de 18 anos, o único pré-requisito. A gente fará alguns testes de aptidões, alguns testes, não é um psicotécnico, mas algo parecido, né, de concentração, aptidão técnica, se você consegue manusear as pinças, você ter não é retimento de concentração, se você ter foco e concentração, você vai ter alguns testes que hoje são básicos para você conseguir integrar uma escola de relojaria, que a gente vai fazer isso. Então, no começo de dezembro a gente abre as inscrições, no início de janeiro a gente começa a fazer a triagem, os testes. Então a gente já tem uma lista de pré-inscrição, mas a gente vai disponibilizar tanto no nosso site www.watchtime.com.br, quanto no Instagram a gente vai fazer esse anúncio e disponibilizar os links, e dentro dos inscritos a gente vai fazer a seleção para os candidatos. Então, se você tem interesse, gosta de relojaria, veja, não tem pré-requisito. Pré-requisito é querer, né? Pré-requisito é ter vontade. Vai no site da Watchtime. Qual é a página do Instagram? Watchtime.assistência técnica. E tem algum telefone para essa questão da escola de relojaria, ou é só pelo Instagram e site? Pelo Instagram ou pelo site vai ser, porque vai ter um cadastrinho, enfim, Entendi. Por nome, endereço, CPF, RG, enfim, tem algumas perguntinhas básicas, a gente vai responder por ali. Enfim, posso dizer que será um curso técnico profissionalizante, que a pessoa vai sair dali conseguindo ter a sua profissão para conseguir aí dar o pontapé no início da sua vida aos mais jovens, e a quem queira fazer por hobby terá a possibilidade também. Curso profissionalizante na maior assistência técnica do Brasil, né? E com o Mauro, né? Tendo idealizando tudo isso, né? Então não é um curso qualquer. Inscreva-se, se você tem interesse, vá nas páginas da Watchtime e aproveite. E para você que tem um relógio maravilhoso, extraordinário, fantástico, único ou um pouco mais comum, como é que faz o contato com a assistência técnica, a melhor do Brasil? Gratidão pelo carinho, Caco, por todas essas palavras. Eu estou só repetindo que eu já ouvi em vários lugares de várias pessoas. Obrigado, gratidão. Então o nosso telefone, também o WhatsApp, 11 30 31 8551. Nosso Instagram, @watchtime.assistência técnica, e o nosso site www.watchtime.com.br. Maravilha, novamente muito obrigado, Mauro, pelas histórias, né, por partilhar esses momentos aqui com a gente, riquíssimos. Tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de conversar aqui com você, aqui ou lá nas oficinas da Watchtime. Vamos mostrar para você aí em casa, vamos gravar peças especiais sendo operadas aí pelo nosso querido Mauro e a equipe dele toda lá. Obrigado, viu? Gratidão, Caco, gratidão, César, é um prazer estar aqui. As portas da Watchtime estão abertas para vocês quando vocês
precisarem. E é uma honra ter participado com vocês. E logo convidaremos vocês para fazer parte lá do nosso podcast também. Vamos lá, sim, com certeza. César, fala aí os contatos da Relógios e Relógios e muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Obrigado ao Mauro por ter atendido o nosso convite. A gente vai dar todo o apoio para a divulgação do curso de relojoaria no site, no Instagram. Isso vai ser uma honra para a gente. E é uma coisa que muitas pessoas no nosso fórum perguntam sobre o curso de relojoaria, né, no Brasil. E a gente até hoje é obrigado a dizer que não existe, ou que existiu Sintrajoias, que no passado tinha o curso, mas que não existe nada. Então, acho que caiu o interesse de muita gente. Vai atender uma demanda que já existe, né? Então, no nosso site relógiosrelógios.com.br, nosso Instagram relógiosrelógios.br, a gente vai estar divulgando, dando toda a força para o nosso curso de relojoaria da Watchtime. César, brigadão. Obrigado a você. Mauro, obrigado, valeu. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima. Você que está nos assistindo aí, é para você que a gente faz isso, né? Eu podia estar num restaurante aqui com essas duas figuras, partilhando esses momentos agradáveis, mas se a gente tá aqui gravando, filmando, editando, Maurinho trabalhando ali que nem um louco, Kleber tornando tudo isso viável, é para você poder assistir. Faça seus comentários. O que você achou de tudo isso que a gente falou aqui? Gosta de relógio japonês? Odeia relógio japonês? Eu quero saber a tua opinião. Faz o seu comentário, continua assistindo aqui o nosso canal e siga-nos em nossas redes sociais, Confraria do Relógio. Muito obrigado e até a próxima.